Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Lopes, eu sou neurocirurgião, professor da Medicina Preventiva do médico residente e hoje a gente vai conversar sobre algumas medidas em estudos epidemiológicos. Então vamos lá, vamos conversar aqui a nossa conversa. Então a gente tem essa questão aqui da UFCG 2017 que fala sobre níveis de evidência em estudos epidemiológicos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre esses níveis de evidência de estudos. Então, quando a gente faz um estudo epidemiológico, a gente tem uma cadeia de nível de evidência de qualidade para eles, que foi proposto pela Oxford. Então, esse nível de evidência, ele vai de 1 até 5, em que 5 é o pior, é a opinião de especialistas. Lembra, presta atenção, opinião sempre vai ser o pior tipo de evidência. O melhor tipo de evidência é o nível 1, então. E aí, quais são os melhores estudos que a gente tem? São os ensaios clínicos. Então, no nível 1, a gente vai ter os ensaios clínicos, certo? E aí, a gente divide o 1 em 1A e 1B. Qual vai ser o nível 1A? Vão ser revisões de vários ensaios clínicos. Então, revisões sistemáticas de ensaios clínicos vão ser o nível 1A, é o melhor. Então, você tem o melhor estudo, que é o ensaio clínico, e você tem vários deles reunidos. Então, isso é o melhor nível. E o segundo, o nível 1B, vão ser bons ensaios clínicos. E aí, seguindo esse raciocínio, pessoal, a gente consegue aprender os outros. Por quê? Porque a gente também vai ter 2A e 2B, e 3A e 3B. Então, se 1A é revisão de ensaios clínicos e 1B são ensaios clínicos, o 2A são revisões de coorte, o 2B vão ser estudos de coorte. Já o 3A e o 3B vão ser o quê? 3A vão ser revisões de caso controle, enquanto o 3B vão ser estudos de caso controle. O 4 vão ser as séries de casos, enquanto o 5, como eu comentei, são a opinião de especialistas. Aí dentro do 2, a gente ainda tem o 2C, que são os estudos ecológicos. Mas aí, pensando dessa maneira, a gente consegue aprender os níveis de evidência dos estudos propostos por Oxford. Então, a gente volta aqui na questão da UFCG e fala para a gente que antigamente a gente tinha um conhecimento cirúrgico baseado principalmente na experiência do cirurgião. Lógico que isso é importante, mas presta atenção, isso é opinião de especialista, é o último nível de evidência. E ele fala que o conhecimento científico ele foi evoluindo, que atualmente a gente tem como mensurar isso. E ele pergunta para a gente no final qual é o tipo de estudo com melhor nível de evidência. Então, melhor nível de evidência são revisões sistemáticas de ensaios clínicos. E logo em seguida, os ensaios clínicos. Então, dentre as alternativas aqui, o melhor seria o ensaio clínico randomizado. Estudos de coorte, de maneira geral, são 2B. Estudos de série de casos são nível 4. Estudo cross-seccional, também que a gente conhece como caso controle, mais comumente, são do tipo 3B. E de corte transversal, eles podem ser 3, podem ser 4. Mas o melhor nível sempre um ensaio clínico. Então, para a gente começar aqui, começa falando sobre níveis de evidências em estudos. Melhor, ensaio clínico. E aí eu sigo aqui, pessoal, trazendo para vocês uma questão do SUS São Paulo, que fala sobre variáveis em estudos. E o que são variáveis em estudos, então?
Então, pessoal, a gente tem dois grandes grupos de variáveis em estudos epidemiológicos. Quando você faz um estudo, quando você faz um caso controle, faz uma coorte, faz um ensaio clínico, você está avaliando alguma coisa dentro desse estudo. Então, isso é uma variável dentro desse estudo. E essas variáveis, elas podem ser tanto qualitativas como quantitativas. Então, o que são variáveis qualitativas? São aquelas que têm uma qualidade, elas não têm número. Enquanto as variáveis quantitativas, elas possuem um número. Então, esses são os nossos dois grandes grupos, qualitativas e quantitativas. E aí, dentro de cada um deles, a gente ainda tem uma subdivisão. Nas qualitativas, nós temos as qualitativas ordinais e as qualitativas nominais. Então, como é que funciona isso aqui? Qualitativas nominais são aquelas que dão uma qualidade, mas não possuem ordem. Então, por exemplo, o sexo. O sexo ele pode ser masculino ou feminino. Algum deles é mais importante? Não. Então, variável qualitativa nominal. Classificação sanguínea, pode ser A, pode ser B, pode ser 0. Então, não existe ordem. Variável qualitativa nominal. Já a variável qualitativa ordinal, ela possui uma ordem entre as variáveis. Então, como por exemplo, a escolaridade. Você pode ser da primeira série, segunda série, terceira série, então existe uma ordem. Estadiamento do câncer também, então você tem estádio 1, estádio 2, 3, 4, então isso aí existe uma ordem, então a variável qualitativa ordinal. Já as quantitativas, como eu citei, elas possuem um número. E aí o que diferencia elas é se esse número ele pode ser quebrado ou não. Ele pode ter uma fração. Então, se ele puder ter uma fração, ele é uma variável quantitativa contínua. Como, por exemplo, o peso. O seu peso ele pode ser 100 quilos, pode ser 110, 105, mas ele pode ser 105,5 também. Então, se é um número que pode ser quebrado, que pode ter uma fração, isso é uma variável quantitativa contínua. Já as variáveis quantitativas descontínuas ou discretas, elas não podem ser partidas. Como, por exemplo, a frequência cardíaca, ela pode ser 70, 80, pode ser 71, mas não pode ser 70,5. Da mesma maneira, o número de filhos, você pode ter um filho, você pode ter 2, você pode ter 5, 10, 20, mas você não pode ter um filho e meio. Então, isso é uma variável quantitativa discreta. E essas são as variáveis em estudos. E aí, voltando para a questão, ele pergunta para a gente, variáveis como gênero e grau de dor podem ser classificadas de que maneira? Então, gênero é uma qualidade. Então, se você está dando uma qualidade, ela é nominal ou ordinal. Existe ordem entre os gêneros? Não. Então, gênero é uma variável qualitativa nominal. Já grau de dor, presta atenção aqui, pessoal, porque ele está classificando a dor em grave, moderada e leve. Então, ele está dando uma qualidade para a dor. Então, aqui, ela é qualitativa. Existe uma ordem? Sim. A dor grave, ela é pior do que a dor moderada, que é pior do que a dor leve. Então, se existe uma ordem, é uma variável qualitativa ordinal. A dor, ela pode ser uma variável quantitativa também. Quando? Quando você classifica a dor de 0 a 10. E aí pode ser 0, 1, 2, 3, 10. Então, quando você coloca a dor dessa maneira, ela vira uma variável quantitativa. Aqui ele dividiu em blocos e colocou ordem dentro deles. Então, ela é uma variável qualitativa ordinal. Então, gênero é nominal e dor é ordinal. Por isso que a resposta é a letra C, aqui em relação a variáveis em estudos epidemiológicos.
E aí, seguindo, pessoal, eu trago essa questão aqui da Unifesp 2018 para a gente entrar no nosso próximo tema relacionado a medidas em estudos epidemiológicos. Então, agora eu vou conversar com vocês sobre medidas de tendência central. Então, dentro de um grupo, dentro de um estudo, você vai ter nesse conjunto alguns números, alguns fatores que vão tender a representar o grupo como um todo. Eles tendem ao centro, tendem a representar todo o conjunto. Então, isso é o que a gente chama de medidas de tendência central. E a gente tem três mais importantes, que são a média, a mediana e a moda. O que é média? Média é você somar todos os elementos do conjunto e dividir pelo número total do conjunto. Então, aqui no nosso exemplo, ó, você tem esses números e esses números eles somam um total de 36. Você tem aqui 9 números. Então, você vai dividir 36 por 9 para encontrar a sua média, que é igual a 4, certo? Então, isso é a primeira medida, que é a média. A segunda medida é a mediana. Mediana é simplesmente o número que está em posição central no conjunto. Então, aqui no nosso conjunto, a gente viu que a gente tem 9 números. Então, o número do meio aqui vai ser o 5, porque você tem 4 números aqui e você tem 4 números do lado direito dele. Então, a mediana vai ser o 5. E a terceira medida de tendência central é a moda. Moda é o número mais frequente de um conjunto. Então, o número que mais aparece. Então, aqui, nosso exemplo novamente, você tem o 5, o numeral 5, aparecendo 3 vezes. Então, a moda vai ser o 5. E aí você pode ter mais de uma moda. Se o 3, por exemplo, aparecesse 3 vezes, você teria 2 modas. Você pode também não ter moda se todos os números aparecem igual, então você não tem uma moda. Então você tem essas variações para a moda. De maneira geral, o que a gente usa como medida de tendência central é a média. Embora existam algumas situações em que é melhor você não usar a média. Que situação é essa? Situação em que você tem números extremos. Por quê? Porque aí você vai ter uma média distorcida. Nesse caso, melhor medida de tendência central, quando você tem números extremos, é usar a mediana, tá? Então, sabendo esses primeiros conceitos aqui relacionados a medidas de tendência central, a gente vai responder a nossa questão lá da Unifesp. Ele traz 4 alternativas. Na alternativa 1, ele fala que a média aritmética é muito afetada por valores extremos. É sim, acabei de falar sobre isso. Quando tem valores extremos, valores muito nos extremos, ela vai ficar distorcida e você vai usar a mediana. Alternativa 2. A mediana é pouco afetada por valores extremos. Sim, pessoal, porque justamente quando você tem valores extremos, você vai utilizar a mediana. Então, a alternativa 2 também está certa. É a mesma coisa relacionada à alternativa 1. Alternativa 3. Pode haver nenhuma, uma ou mais que uma moda. Também comentei isso. Você pode ter uma distribuição amodal, sem moda. Você pode ter uma única moda, pode ser bimodal, pode ser multimodal. Então, você pode ter várias modas, certo? E a alternativa 4, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Essa é a fórmula matemática de fato do desvio padrão. Desvio padrão, variância, amplitude são medidas de dispersão. Vou falar sobre o desvio padrão daqui a pouco. Isso aqui está certo. Alternativa 1, 2, 3 e 4 estão certas. Por isso aqui, resposta letra D. Todas corretas. Então, primeiro passo, primeiro tópico relacionado a medidas de tendência central.
E aí a gente vai ver essa outra questão aqui sobre curva de distribuição normal, curva de Gauss, para falar sobre nosso segundo tópico relacionado a medidas de tendência central. Então, pessoal, a gente tem dentro de uma distribuição normal, também conhecido como curva de Gauss, algumas características. Então, quando você tem a distribuição dentro da distribuição normal pela curva de Gauss, você vai ter que as medidas de tendência central, a média, a mediana e a moda, elas coincidem no ponto médio. E a partir do ponto médio, você tem variações que a gente conhece como medidas de dispersão, da qual a mais importante é o desvio padrão. Então, esse desvio padrão é a dispersão a partir da média. E esse desvio padrão, ele pode variar de menos a mais 1, de menos a mais 2, de menos a mais 3, e ele vai seguindo. Então, é importante a gente saber em que campo está, quantos resultados estão dentro de cada desvio padrão. Então, dentro do primeiro desvio padrão, 68% dos resultados vão estar dentro dele. Dentro do segundo desvio padrão, você vai ter 95% dos seus resultados. Dentro do terceiro desvio padrão, você vai ter 99,7% dos seus resultados. Como é que funciona isso aqui? Imagina a altura média da população. E a altura média da população é de 1,70 m. E o seu desvio padrão é de 10 centímetros. Então, dentro do primeiro desvio padrão, você vai ter 68% das pessoas. O que significa que você vai ter 68% das pessoas entre 1,60 m, que é o primeiro desvio padrão negativo, até 1,80 m, que é o primeiro desvio padrão positivo. E aí você segue para o segundo desvio padrão, são 10 centímetros. Então, o segundo negativo vão ser 20 centímetros a menos, então vão ser 1,50 m. E o segundo desvio padrão positivo vão ser 20 centímetros a mais, ou seja, 1,90 m. Então, assim que funciona a distribuição normal, assim funciona o desvio padrão, e esses são os valores que a gente precisa conhecer em relação a ele. Então, vamos voltar aqui na questão que fala sobre a distribuição normal, sobre a curva de Gauss, e pergunta a alternativa incorreta. Aí na letra A, ele fala que a curva ela é simétrica, ela é unimodal e tem forma de sino. Sim, a gente viu aquilo ali. A média, a mediana e a moda, elas se localizam no mesmo ponto. Você tem uma única moda e ela tem um formato em forma de sino. Letra A está correta. Letra B, uma distribuição aproximadamente normal, a média, a mediana e a moda coincidem. Coincidem sim, eu falei isso para vocês. Então, elas estão lá no mesmo ponto. Letra C, numa distribuição assimétrica, a mediana é mais representativa que a média. A gente conversou sobre isso no início do tópico. Se tem valores extremos, melhor usar a mediana. Letra D. A área correspondente a dois desvios padrões para ambos os lados da média corresponde a cerca de 95,5%. Aí a gente precisa saber desvio padrão. Primeiro, 68%. Segundo, 95%. Precisa saber. E a letra E. A duração da gravidez humana tem uma distribuição normal. Então vamos parar para pensar aqui. A gravidez humana, ela vai durar, em média, aí, 37 a 38 semanas. Para você ter uma distribuição normal, os dois lados de variação de semanas tem que ser igual.
Porém, a variação negativa, a variação para um valor menor, ela pode ir de 20, 22 semanas até 37 semanas. Então, você tem aqui 15 semanas. Mas a variação para cima, para semanas acima, ela é muito pequena. Ela vai aqui de 37, 38 semanas até 42 semanas no máximo. A gestação ela não vai passar disso. Ela muito provavelmente não vai passar disso. Então, para o lado direito, para o lado positivo, você vai ter 4 a 5 semanas. Para o lado esquerdo, você vai ter aí 15, 16 semanas. Então, a distribuição da gravidez não é uma distribuição normal, ela é uma distribuição assimétrica. Por isso que ele pergunta na questão aqui o que é incorreto e essa é a alternativa incorreta. A distribuição normal, ela vai ser simétrica. A gravidez humana não tem distribuição simétrica. E aí, pessoal, o nosso último tópico aqui, muito importante relacionado a estudos epidemiológicos também, é como a gente seleciona as pessoas que vão participar de um estudo epidemiológico. A gente vai falar sobre amostragem aqui com essa questão da SES Pernambuco. Então, a gente tem dois tipos de amostragem em estudos epidemiológicos. As amostragens não probabilísticas e as probabilísticas. Então, as mais importantes são as probabilísticas. É quando você sabe a probabilidade de uma pessoa ela estar dentro da amostra. As não probabilísticas são menos importantes, elas são usadas, mas são menos importantes. O que a gente tem? A gente tem a por conveniência, que é a por julgamento também, que você tem uma escolha de acordo com a conveniência do pesquisador. Você tem a amostragem por resposta voluntária, que é aquela em que você manda e-mails para várias pessoas e você vai usar como amostra as pessoas que responderam. Você tem a amostra por cotas, em que o pesquisador ele define cotas e escolhe quem vai participar também da amostra. E por fim, a gente tem a amostragem por bola de neve, que é aquela em que uma pessoa responde e ela indica uma outra pessoa. Todas essas são não probabilísticas. Mais importantes para a gente são essas probabilísticas. Vamos falar sobre elas. Então, pessoal, as amostragens probabilísticas, a gente começa elas com a amostragem aleatória simples. O que é amostragem aleatória simples? É você fazer um sorteio. É você colocar ali, por exemplo, dentro de um chapéu, dentro de um boné, o nome de todos os alunos de uma sala e você vai sortear ali alguns alunos. Então, colocou no saco, colocou num boné, no chapéu e vai sortear alguns alunos. Ali você sabe a probabilidade de cada um deles estar dentro da amostra. Então, isso é uma amostragem aleatória simples. O segundo tipo de amostragem é a amostragem estratificada. Então, você vai dividir a sua amostra em vários estratos e você vai pegar uma parte de cada um desses estratos para a sua amostragem. Como, por exemplo, eu falo aqui, ó, você divide uma sala, novamente a sala com alunos, em 5 grupos de 10 alunos e aí você escolhe 2 alunos de cada grupo. Isso é uma amostragem estratificada. O terceiro tipo é a amostragem por conglomerados, que a gente conhece também por agrupamento. Então, mesmo exemplo aqui, você divide a sala em 5 grupos, porém você escolhe um único grupo como a sua amostragem. Isso é a amostragem por conglomerado. E por fim, a amostragem sistemática. Essa aqui como é que funciona? Você vai definir um método de segmento antes de iniciar e a primeira pessoa participante ela vai ser sorteada, mas a partir dela você tem um sistema para escolher os próximos. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você define que vai escolher 5 alunos e a partir do primeiro você vai pular, por exemplo, 10 números. Então, você sorteou, o primeiro foi o 8. Então, obrigatoriamente, o próximo é o 18, depois o 28, depois o 38, porque você já definiu o seu sistema antes
o primeiro ele é sorteado. Então, isso é a amostragem sistemática. Esses são os 4 tipos de amostragens probabilísticas que são muito mais importantes do que as amostragens não probabilísticas. Então, agora, com esse conhecimento, a gente vai responder aqui a questão. Eu vou começar pela letra E. Na letra E se fala que a amostragem por cotas é probabilística. Não. Por cotas, eu comentei, é não probabilístico. O pesquisador resolve quais são as cotas que ele vai escolher ali para participar. Não é probabilística. Letra D. A amostra estratificada, por definição, não é probabilística. A gente viu, a amostragem estratificada ela é probabilística. C. O sorteio é um dos mecanismos mais frágeis para a obtenção de amostras probabilísticas? Não. A gente tem a amostragem aleatória simples, em que você faz a partir de um sorteio. Então, você pode utilizar. Letra B. A amostra probabilística é aquela em que cada elemento da população tem uma probabilidade não conhecida de ser incluída na amostra. Não, pessoal, é o contrário. A probabilística, você sabe a probabilidade deles estarem. A não probabilística é quando você não sabe. E a letra a amostra do tipo por conglomerados é um exemplo de amostra probabilística. Sim, por conglomerados ou agrupamento é um tipo de amostragem probabilística. Sim, pessoal. Então, aqui a gente vê os nossos tipos de amostragem. A gente viu aqui nessa aula uma breve revisão sobre assuntos importantes, medidas importantes aqui relacionadas a estudos epidemiológicos. Se vocês gostaram, dá o like aí no vídeo, curte o nosso canal, segue o nosso canal para vocês seguirem tendo acesso aos nossos conteúdos.